Antonia Anna Wolff foi uma das grandes mulheres que teve uma participação fundamental na construção da psicologia de Carl Jung. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Meu nome é José Alberto, eu sou psicólogo clínico, atendo na cidade de Porto Alegre e tenho autorização para fazer atendimento online para brasileiros. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, havendo dúvidas, escreve aqui embaixo, que na medida do possível eu vou respondendo. Vai aparecer para vocês também alguns dos meus livros que eu tenho disponíveis no site da Amazon.com.br para venda. Vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem acessar para dar continuidade aos estudos de Jung. E também vai aparecer aqui o meu curso online, onde a gente estuda o processo de individuação e a crise da meia-idade. Esse curso está disponível para venda no site do buzeiro.com. Antonia Anna Wolff, ou simplesmente Toni Wolff, fazia parte de uma rica família de Zurique. Seu pai, Konrad Arnold Wolff, e sua mãe, Anna Sutz, pertenciam a uma família tradicional de Zurique e queriam dar para suas 3 filhas uma formação que lhes permitisse uma vida digna e um bom casamento. A Toni era a mais velha de 3 irmãs e sempre foi muito inteligente, desde criança. Ela colecionava e estudava artigos, objetos e fotos a respeito de mitologia, religiões comparadas e filosofia. Um de seus desejos era cursar um curso formal na Universidade de Zurique, mas seu pai não permitiu, pois, como eu já havia dito no vídeo anterior, o vídeo a respeito da Sabine Spielrein, as mulheres de Zurique não frequentavam a universidade, pois isso não era bem visto pela sociedade. Apenas as mulheres de outros países é que vinham para lá. No entanto, seu pai permitiu que ela fizesse alguns cursos, que hoje a gente chamaria de cursos de extensão, em filosofia e mitologia. Como foi que Toni Wolff conheceu Carl Jung? No dia 24 de dezembro de 1909, Konrad, o pai de Toni, veio a falecer. Durante os meses seguintes, Toni ficou muito abalada emocionalmente, trancada no quarto. Ela já tinha um humor levemente deprimido. Apesar de ser muito inteligente, também ela era conhecida como aquela mulher que nunca ria, uma mulher extremamente nobre, alta e sombria algumas vezes. O pai de Toni morre, então, no Natal de 1909 e ela passa meses deprimida, trancada no quarto, não queria ver ninguém, saía poucas vezes para comer e seu quadro foi piorando. As amigas da mãe de Toni, Anna, aconselharam então que Anna levasse sua filha para Jung, pois provavelmente Jung poderia ajudá-la, já que a fama de Jung em 1909 já era grande por toda Zurique e por toda a Europa. Então, Anna Schutz leva sua filha Toni para conhecer Jung. Eles se conhecem em 1910. Toni tinha 22 anos e Jung tinha 35. Durante as primeiras sessões, Jung tentou acessar Toni e abordar a dor dela pela perda do pai de diversos modos. E, segundo os registros da época, ela ficava sentada no sofá em seu escritório, quieta, abatida, não interagia, não falava com ele. Ou falava muito pouco. Em uma determinada sessão, Jung começou a falar de mitologia grega, tema que Toni passou anos estudando. E, ao falar de mitologia grega, Jung começou a comparar a dor que ela estava sentindo com a dor de diversos personagens da mitologia grega. Isso moveu alguma coisa em Toni. Primeiro, segundo ficou registrado, ela repreende Jung pelo modo informal que ele tratava do assunto. E segundo, ela começou a falar e a dar a própria visão dela a respeito dos mitos gregos e de como, e talvez, eles poderiam ter ligação ou representar a sua dor. Ela ficou falando, e enquanto falava, Jung ficou encantado com o desprendimento, a coragem e a inteligência de Toni. Tão encantado que, em uma carta para Freud, ele ainda estava convivendo e se relacionando com Freud, ele fala: esta é minha nova descoberta, um intelecto maravilhoso e incrível. E Jung também queria arranjar um modo de fazer Toni ficar o mais tempo possível durante o tratamento, pois ela ainda precisava.
Durante os meses seguintes, Jung falava questões a respeito de mitologia e das questões das suas teorias, e Toni rebatia, confrontava, dava suas ideias e versões, e foi assim que Jung conseguiu mantê-la durante o tratamento e os seus sintomas foram diminuindo ao longo das sessões. Qual é a importância de Toni Wolff para a construção da psicologia junguiana? Quais contribuições essa mulher inteligentíssima trouxe para as nossas vidas? Buenas. Em 1912, 1913, Jung rompe com Freud, lança a segunda parte dos símbolos da transformação e ele entra em crise. Uma crise criativa, uma crise onde o seu inconsciente começa a derramar um conjunto de imagens do inconsciente coletivo na mente dele, e nós sabemos, nós que estudamos Jung, o quanto os derramamentos do inconsciente coletivo sobre a mente são perigosos, e então Jung faz duas coisas neste período de sua vida, quando ele começa a ter as visões, como são chamadas. Primeiro, ele estabelece uma rotina para preservar o seu ego, uma rotina com a família de estudar com as crianças, brincar, esculpir, desenhar, passear. Ele tenta se inundar do seu ambiente direto, do seu ambiente ordinário com a família, para não perder a sua consciência, para não psicotizar. A segunda coisa que ele faz, ele começa a fazer pinturas e escritos que mais tarde seriam conhecidos como o Livro Vermelho, um livro fundamental onde ele escreve em latim arcaico. Em todo o livro ele foi sendo construído e pintado à mão por Jung. Durante a construção do Livro Vermelho, Jung começa a ter várias visões e a falar dessas visões para Toni. Toni foi o receptáculo que recebeu esse material, elaborou e devolveu para Jung. Ele chega mesmo a falar que ela ficou inundada psiquicamente por esses materiais, por esse conteúdo, o que foi muito difícil para ela. Na verdade, segundo as próprias palavras do Jung, foi mais difícil para ela, Toni, lidar com isso tudo do que para ele. Ela acabou sendo um continente, ela fez uma função continente em Jung, ajudando a traduzir todo esse material que ele estava vivenciando. Além disso, apesar de não ter oficializado, Toni foi a analista de Jung. Tudo que ele trazia, ela analisava. Então, ela foi uma analista fundamental, onde, junto com ele, ia construindo o Liber Novus, ou Livro Vermelho. A construção do Livro Vermelho foi de 1913 até 1917. E além de ter feito essa função continente com Jung, a Toni, ela foi a sua caixa de ressonância, onde ou amplificava ou diminuía o significado de seus sonhos, visões, ideogramas que apareciam na sua mente. Como esses conteúdos do Livro Vermelho eram muito primitivos em alguns casos e em outras completamente abstratos, né, isso começou a mexer muito com a Toni, deixando ela mesmo em alguns momentos aterrorizada e mexida. Paralelo a isso, ela e Jung já tinham então um relacionamento amoroso, então foi uma vivência mútua de ambos. Depois do Livro Vermelho, desse período de visões que Jung foi tendo, ele começou a se dedicar muito a estudos e leituras. E ele tinha, o Jung, um contingente muito grande de pacientes. Segundo os diários e agendas da época, nós temos hoje a informação de que haviam pacientes numa fila de espera de 1 ano. Emma e Toni cuidavam muitas vezes mais para o final da vida de lidarem com esse contingente de pacientes para que Jung pudesse dedicar às suas escritas. No meio disso tudo, em 1914, eles se deram conta que a ligação deles não era só intelectual, mas ia além, também era um amor físico, uma paixão. Eles assumem essa relação. Toni, no seu jeito obscuro ou sombrio de ser, ela visitava a casa dos Jungs durante várias vezes na semana. Sentava-se no sofá e ficava ali quieta, observando Jung escrever, ouvindo ele falar. Ela interagia pouco. Várias vezes, quando ele ia a Bollingen, ela ia junto com ele. Então foi uma relação amorosa entre os três, né, que durou aí 40 anos. Jung, sim, ele teve um relacionamento amoroso com ela, e isso foi aberto, né? A Emma aceitava, Jung aceitava, a Emma aceitava a contragosto, mas enfim, e Jung dizia, eu tenho 2 esposas, Emma e Toni. E Toni foi a esposa intelectual dele. Bem, então a Toni Wolff analisou Jung,
Participou como caixa de ressonância e como um continente para as visões de Jung, se inundando psiquicamente com o material que ele trazia. E, quando Jung lança o livro Tipos Psicológicos, o conceito de função-sensação foi cunhado por Tony Wolff. Os conceitos de ânimos e ânima foram cunhados por Tony Wolff, além do termo persona. Então, são conceitos fundamentais na obra de Jung, conceitos básicos que todos nós que estudamos Jung e orientamos nosso trabalho por sua teoria, temos que saber. E esses nomes, esses termos, nos foram trazidos pela Tony Wolff. Durante o relacionamento de Tony e de Jung, Emma não gostava de receber Tony em casa, então quem fazia isso era a empregada. No final dos anos 40, Emma se apaziguou com essa situação e os três conviviam com alguma harmonia. Tony Wolff sofria de artrite e também tinha saúde debilitada por causa do consumo excessivo de cigarro e bebida. E a Emma chegou até mesmo a ajudá-lo algumas vezes no tratamento e com a saúde. Então, foram duas mulheres que no final de suas vidas se uniram para ajudar Jung. Como eu disse antes, ambas tinham uma agenda de atendimentos que permitia Jung poder continuar os seus trabalhos, suas pesquisas. Tony foi a primeira presidente do clube psicológico, isso é fundamental. Ela tinha um talento e uma escrita muito grande, tinha uma carga muito grande de atendimentos, né? Ela foi uma das pessoas que mais atendeu pacientes depois do Jung, e isso também debilitou um pouco a sua saúde. Em março de 1953, Tony manteve uma rotina normal com suas atividades. No dia 14 de março, ela conduziu a última reunião do clube psicológico como sua co-presidente, tratando de diversas questões que eram trazidas pelo clube. No dia 17 de março, ela foi pela última vez até a casa de Jung e de Emma, passou o dia com eles, feliz, alegre, tomaram chá, almoçaram, falaram de diversas questões. E ela foi para sua casa e seguiu com suas atividades e com sua pesada rotina de atendimentos clínicos. Lina foi a empregada que serviu a família Wolff durante toda a sua vida. Quando Lina começou a trabalhar para a família Wolff, Tony era uma menininha, pequenininha. Na manhã de 21 de março, Lina, como fazia todas as manhãs, foi levar o chá para Tony, encontrando ela falecida na cama. Segundo os médicos da época, provavelmente ela faleceu de um infarto enquanto dormia. No sábado de Aleluia, Jung sonhou com ela. Ela vinha num vestido todo branco em tons de azul brilhando despedir-se dele. Jung não foi nos serviços funerais da época, pois ele tinha medo que suas emoções o traíssem e ele demonstrasse sua fragilidade diante dos outros. Quem foi no serviço funeral foi a Emma, prestar as últimas homenagens. Duas coisas Jung lamentou. Primeiro, que Tony havia parado de escrever poesia e ficção quando começou a se interessar por psicologia. E a segunda coisa que ele lamentou, não ter conseguido convencer Tony a escrever enquanto analista junguiana, pois ela era uma mulher muito inteligente. O que existe escrito de Tony Wolff são vários estudos de caso e algumas estruturações de conceitos da psicologia junguiana, mas a maioria desses estudos pertence ao Instituto Carl Jung, em Zurique, e agora que começou a ser publicado um ou outro título. Tem muito material que Tony Wolff deixou escrito, muitos estudos, que ainda, talvez nos próximos anos, nós venhamos a conhecer. Os próprios editores de Jung enviaram-lhe uma carta dizendo que pela importância de Tony, seria lamentável deixar todo esse material inédito. E Jung tentou, depois da morte de Tony, em 53, publicar esse material, mas acabou não conseguindo. Então, temos aí muito material inédito de uma das principais pensadoras da psicologia junguiana, que talvez venham a público e que sim, é um estudo fundamental. Uma mulher tão inteligente, que serviu de caixa de ressonância para a construção do Liber Novus, não é algo que possa ser desprezado ou se fazer vista grossa. É um material muito esperado, aí que a grande Tony Wolff deixou e que eu espero que a gente venha a conhecer. A vida de Tony Wolff é algo que realmente emociona e nos faz pensar, né? Ela abriu mão de tudo para viver seu amor com Jung. E foi um amor intelectual,
emocional e físico. E Jung entendia que Toni representava a sua ânima. Então, isso nos faz pensar também no nosso papel enquanto psicólogos, enquanto os analistas junguianos ou pessoas que orientamos nosso trabalho por Jung, que é o meu caso, para onde as nossas crenças podem nos levar, o quanto a nossa abnegação pode nos levar. A Toni Wolff ela é importante não só para o aprendizado da psicologia junguiana, mas para nós pensarmos o nosso papel na construção de uma sociedade melhor. Aonde o nosso amor pode nos levar, aonde a nossa abnegação pode nos colocar. Eu me emocionei realmente com a história da Toni. Já conhecia, mas pesquisando de novo o material que eu tenho aqui, eu realmente me emocionei. Em breve teremos outro vídeo falando de uma outra grande e importante mulher para a psicologia junguiana. Eu sigo tomando meu café e até lá.